Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender sobre possibilidades. Bom, o nome possibilidade já te sugere sobre que tema eu quero trabalhar, sobre coisas que são possíveis, sobre o total de coisas possíveis de se conseguir, tá bom? Para você entender do que se trata, eu vou trazer alguns exemplos aqui. O primeiro exemplo que eu preparei é esse aqui, ó. Suponha que você vá até uma lanchonete e a lanchonete te ofereça 3 tipos de refeições e 4 tipos de bebidas. Ora, qual é o total de possibilidades que você tem de combinar as refeições com as bebidas? Qual é o número total de combinações diferentes que você pode fazer? Eu peguei aqui um papel para a gente ver isso junto. Vamos supor que primeiro você escolha a pizza. Ora, se você escolheu a pizza, para combinar com a pizza, você pode escolher refri, que é esse aqui. Ou você pode escolher suco de melancia. Suco de melancia. Ou você poderia escolher suco de morango, pizza mais suco de morango. Ou você poderia escolher um suco de laranja também, tá? Suco de laranja. Beleza, então, se você optar por pizza, você vai ter 1, 2, 3, 4 possíveis combinações de refeições envolvendo a pizza com a bebida, tá bom? Para uma pizza, você pode escolher cada uma das 4 bebidas. Se você escolher o nosso hambúrguer vegetariano, você vai poder fazer hambúrguer vegetariano com suco de melancia. Vamos lá? Suco de melancia. Suco de morango, se você o preferir. Ou se você não gosta nem de melancia de morango, você pode escolher suco de laranja junto com seu hambúrguer vegetariano. Suco de laranja. Se você quiser sair um pouquinho da linha light, já está economizando caloria aqui no hambúrguer, você pode optar por um refri, tá bom? Então, vamos lá? Refri. Então, eu tenho, com hambúrguer vegetariano, 4 tipos diferentes de combinações, de possibilidades, tá? Cada uma das bebidas gera uma possibilidade diferente. Hambúrguer mais suco de melancia, hambúrguer mais suco de morango, hambúrguer mais suco de laranja, hambúrguer mais refri. Observa, eu já separei 2 das 3 refeições que o restaurante me oferece. E eu já percebi que com essas 2 refeições eu tenho 8 possibilidades diferentes de arranjar o meu lanche, tá bom? Agora vamos ver quais são as possibilidades do hambúrguer de carne. Se você escolher hambúrguer de carne, você pode comer o hambúrguer de carne bebendo um suco de melancia, ou um suco de morango, se você preferir. Ou um suco de laranja. Ou, se você não for nada light, você pode escolher um refri. Refri. Beleza. De novo, 1, 2, 3, 4. Então, qual é o total de possibilidades que eu tenho ao entrar nesse restaurante e me deparar com um cardápio que envolve 3 opções de comida e 4 opções de bebida? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, eu tenho um total de 12 pedidos diferentes que eu posso fazer combinando a bebida com a comida. Por quê? Porque para cada tipo de comida, eu tenho 4 tipos de refrigerantes, de bebidas, né? Não são refrigerantes. Para cada tipo de comida, eu tenho 4 bebidas diferentes. Ora, se para cada tipo de bebida eu tenho 4 bebidas diferentes e eu tenho 3 tipos de comida, então eu tenho um total de 3 vezes 4 possibilidades, que dá 12, exatamente o que a gente encontrou, tá bom? Então, para você encontrar um número de possibilidades, nesse caso aqui deu para você perceber
que eu poderia simplesmente multiplicar a quantidade de comidas pela quantidade de bebidas, certo? Vou fazer mais um exemplo para você ver se você acha isso mais fácil de identificar. Quantas possibilidades de combinações são possíveis utilizando 3 camisas diferentes e 2 calças diferentes? Ora, eu tenho, para minha calça roxa, eu poderia usar a blusa preta, a blusa vermelha ou a blusa azul. Certo? Se eu escolhesse pela minha calça verde, eu faria a combinação. Vou sair com a calça verde e com a blusa preta. Eu poderia sair com a calça verde e com a blusa vermelha. Ou eu poderia sair com a calça preta, com a calça verde e com a blusa azul. Beleza? Cada um desses looks é completamente diferente do outro. Calça roxa com blusa preta é uma roupa, calça roxa com blusa vermelha é outra roupa, outra combinação. Calça roxa com blusa azul é outra combinação. Calça verde com blusa preta é uma outra combinação, uma outra possibilidade. Calça verde com blusa vermelha é outra e calça verde com blusa azul é outra. Então, se eu tiver um guarda-roupa que contém 2 calças diferentes e 3 blusas diferentes, eu posso me arrumar, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 combinações diferentes, 6 combinações possíveis. Então, o total de possibilidades vai ser o número de calças vezes o número de blusas, que é um total de 6, tá bom? Isso daqui é o total de possibilidades que eu tenho de sair vestindo essa combinação de roupas que tem no meu armário, tá bom? Para vocês pegarem bem legal, vou dar mais um exemplo, porque exemplo é muito bom para a gente treinar. Em uma sorveteria, o cliente pode escolher um sorvete entre os 5 disponíveis e uma cobertura entre as 3 disponíveis. Então, eu tenho aqui a paleta de sorvetes, sorvete de morango, chocolate, abacaxi, uva e menta. E eu também posso escolher cobertura de chocolate, morango e uva. Qual é o total de tipos diferentes de combinações que podem sair desses sorvetes? Ora, eu posso pegar morango com chocolate. Posso pegar o sorvete de morango também com a calda de morango também. Posso pegar o sorvete de morango com a calda de uva. Observe, novamente, eu tenho uma combinação, um tipo de sabor que pode ser combinado com as 3 caldas. Então, para cada um desses sabores, eu tenho 3 possibilidades de combinação. De novo, chocolate. Como que eu posso combinar o chocolate? Pode ser sorvete de chocolate com calda de chocolate. Pode ser sorvete de chocolate com calda de morango. Pode ser sorvete de chocolate com calda de uva. Beleza? Percebam que isso vai se repetir em todos os sabores. Cada um dos sabores vai ter 3 possibilidades de calda. Então, para eu descobrir o número total de possibilidades aqui, eu pego o número de sorvetes, de sabores de sorvete, e multiplico pelo número das caldas, da quantidade de caldas. 1, 2, 3, 4, 5 sorvetes vezes 3 caldas. Então, eu tenho um total de 15 possibilidades, tá bom, gente? O total de possibilidades aqui é 15, beleza? Ficou parecendo um 16, mas é um 15, tá bom, gente? Então, assim que a gente analisa a quantidade de possibilidades de combinação do número de sorvetes e caldas disponíveis nessa loja, tá bom? Mais um exemplo muito prático que a gente tem no nosso cotidiano são as placas de carro.
As placas dos carros, elas são formadas sempre por 3 letras e 4 números. É sempre nesse modelo assim, uma combinação das 3 letras do alfabeto e uma combinação dos 9 números existentes, né? Dos 10 números contando com 0, né? Eu não me lembro se placa de carro pode ter 0, mas enfim, vamos supor que pode. Eu não sei essa informação, mas vamos supor que pode. Beleza. Quantas são as possibilidades de placas diferentes? Ora, se eu puder colocar qualquer número aqui no meu primeiro elemento, então eu tenho um total de 26 possibilidades. Se eu puder colocar qualquer número no segundo, eu tenho um total de 26 possibilidades também. Se eu puder colocar qualquer um aqui, mais 26 possibilidades aqui. Observa. O número de possibilidades é a multiplicação entre todos os elementos possíveis, certo? Então, aqui, eu vou multiplicar todos os elementos possíveis do primeiro, todos os elementos possíveis do segundo, do terceiro e assim por diante. Eu vou sair multiplicando tudo. Aqui, ó, eu posso colocar qualquer número de 0 a 10. Então, eu posso colocar 10 combinações diferentes, 10 algarismos diferentes. Aqui... Nessa parte também 10 diferentes, aqui também 10 diferentes, e aqui também no 4, no lugar do 4, poderia ser qualquer número de 0 a 9. Então, a multiplicação de tudo isso aqui vai me render a quantidade total de placas de carro. Se você fizer essa conta na calculadora, que essa conta é muito grande, você vai chegar no número C6... 000. Ó, é uma quantidade bem grande, 6.760.000 combinações diferentes de placas de carro possíveis, tá bom? Legal. Então, o que são possibilidades levando em conta todos esses nossos exemplos? Ora, possibilidades são os resultados possíveis de ocorrer uma situação, como isso que nós vimos aqui. Tudo que é possível de acontecer, você multiplica e você encontra o total de possibilidades, tá bom? Então, possibilidades são os resultados possíveis de ocorrer em uma situação, tá bom? Diferente da probabilidade, que é o que a gente vai estudar agora e que tem tudo a ver com possibilidade. O que é probabilidade? Ora, probabilidade é a chance de algum resultado específico ocorrer, tá bom? Vamos voltar nos exemplos que a gente trabalhou com possibilidades um a um para a gente ver. Vamos voltar com o nosso lanche. Primeiro, qual é a chance de, num total de 12 combinações, você escolher exatamente um hambúrguer de carne com refri? Qual é a probabilidade desse evento acontecer, considerando todas as possibilidades que você tem? Quando a gente estudou, quando a gente determinou o número total de possibilidades, a gente descobriu que o número total de possibilidades de combinações aqui é 12. São 12 possibilidades no total. Se você quer uma possibilidade do total de 12 possibilidades, então você quer 1 de 12, certo? Interessante você parar e pensar que um pedaço de 12 pedaços é um número bem pequeno, certo? As possibilidades representam um número total. E a probabilidade representa uma situação específica que você quer, tá bom? Então, eu vou colocar essa definição aqui para você perceber a diferença entre uma coisa e outra. Os possíveis resultados que podem ser obtidos são as possibilidades. E a chance de cada um desses resultados isoladamente e separadamente ocorrer é a probabilidade, tá bom? Então, possibilidades é o total de coisas que são possíveis e probabilidade é um caso específico que você separou, tá bom? Então, vamos voltar nos nossos casos que a gente estudou até agora
de possibilidades para relacioná-los com cada uma das probabilidades. Por exemplo, nesse caso aqui, onde eu separei os lanches, onde eu vi todas as possibilidades de lanches, eu percebi que o total de possibilidades são 12. Eu tenho 12 possibilidades de escolher lanches diferentes, certo? Agora, se eu perguntar para você qual é a probabilidade de eu escolher um hambúrguer de carne com um refri. Ora, se 12 é o total de possibilidades e eu quero um dos casos de um total de 12, então o total, a probabilidade vai ser 1 de 12, tá bom? A probabilidade de eu escolher um hambúrguer de carne com refri é 1 do total de 12 possibilidades. Então, no numerador fica a quantidade de casos que eu tenho, a quantidade de resultados que são favoráveis. Por exemplo, se eu falar qual é a probabilidade de eu escolher um hambúrguer de carne com um refri, você vai pensar quantas são as combinações hambúrguer de carne mais refri. Nesse caso, como eu só tenho um refri, um tipo de refri e um tipo de hambúrguer de carne, então só tenho uma combinação de hambúrguer de carne com refri. Então, é 1 de 12. A probabilidade de eu escolher um hambúrguer de carne com refri é 1 de 12. Agora, se eu te perguntasse qual é a probabilidade de eu escolher hambúrguer de carne, esse aqui, ó, carne mais refri. Se eu te perguntasse qual é a probabilidade de eu escolher um hambúrguer de carne com um suco, ora, eu tenho 3 sucos diferentes. Então, a probabilidade de eu escolher um hambúrguer de carne com um suco, ó, carne mais suco, é 3 de um total de 12, certo? Porque eu tenho 3 casos, 3 resultados que são favoráveis, que eu poderia escolher. Hambúrguer de carne mais suco de melancia, hambúrguer de carne mais suco de morango, hambúrguer de carne mais suco de laranja. E um total de 12, tá bom? Agora, a probabilidade tanto pode ser representada como um número, e é importante você saber que esse número é sempre um número de 0 até 1, tá bom? Por que ele é de 0 até 1? Porque o total de possibilidades sempre vai ser maior ou igual à probabilidade. Como assim? Ora, se o número de combinações que eu tenho aqui é 12, o maior número que pode ficar no numerador é 12. Entendeu? Então, não tem como essa divisão dar um número maior do que 1. Então, esse número vai sempre ser um número de 0 a 1, tá bom? Outra coisa que é importante analisar é que a probabilidade também está relacionada com percentual. Então, eu posso relacionar como uma fração ou como um percentual. Como assim? Qual é o percentual de chances que eu tenho de escolher carne mais refri? 1 de 12 vezes 100%, tá? 1 dozeavos do total. 1 dozeavos de 100%. Aí, ó, como que eu calculo isso aqui? Ó, multiplicação de frações, numerador por numerador, denominador por denominador. 100 sobre 12, tá bom? Vou fazer a conta aqui do lado para você ver. 100 dividido por 12. 12 vezes 10 dá 120, 12 vezes 9 dá 108, 12 vezes 8 dá 96. Então, aqui, ó, é 8, sobra 4. Aí, eu boto um 0 aqui e uma vírgula aqui. Aí, vai ficar 12 vezes 3. Então, dá aproximadamente 8,3, tá bom? Vou parar a conta por aí. Mesma coisa aqui, ó. Se eu quiser saber qual é o percentual da probabilidade, é 3 dozeavos vezes 100%. Que vai ser... Aqui eu poderia simplificar, tá? Eu até prefiro simplificar. 3 por 12 dá para dividir em cima e embaixo por 3. Você poderia multiplicar 3 por 100, que dá 300, 300 dividido por 12, mas eu gosto de simplificar. Que aí vai ficar 1/4 vezes 100%. Aí vai ficar 100 dividido por 4, que é 25%.
Ora, vamos voltar aqui para mais esse caso que a gente aprendeu sobre o total de possibilidades da pessoa combinar as suas peças de roupa tendo 3 blusas e 2 calças diferentes. E vamos pensar agora numa questão de probabilidade envolvendo esse exemplo. Qual é a probabilidade dessa pessoa sair usando uma blusa preta? Ora, ela pode sair usando uma blusa preta e uma calça roxa, ou ela pode sair usando uma blusa preta e uma calça verde, ou seja, existem 2 combinações onde a blusa é preta. Então, a probabilidade vai ser 2 de um total de... Aí você vai ver quantas combinações são as combinações possíveis. Nós já vimos nas possibilidades que as combinações possíveis são 6, ou seja, ela tem 6 possibilidades de combinações. Então, ela tem 2 de 6 oportunidades de sair com uma roupa preta, com uma blusa preta. Vou simplificar aqui para facilitar, né? Porque vocês sabem que eu gosto. Então, o total é 1/3 de chances de sair vestindo uma blusa preta. E qual será o percentual que ela tem de possibilidade, de probabilidade? A probabilidade que ela tem é de 1 em 3, que também representa, ó, 100 sobre 3, que é igual a 33,3% do total, tá bom? Observem uma coisa, quando eu estou representando uma fração, como eu já falei para vocês, essa fração sempre tem que ser um número de 0 até 1, onde 0 é nenhuma chance. Por exemplo, eu poderia perguntar aqui, qual é a probabilidade dessa pessoa sair com uma blusa rosa? Ora, 0. Ela não tem uma blusa rosa, então não existe essa probabilidade. E qual é a probabilidade que ela tem de sair vestida? Ora, ela tem uma possibilidade, ela vai sair vestida, né? Ela tem 100% de chance de sair vestida. Então, o que isso quer dizer? O total de chances, se eu te pergunto qual é a probabilidade dessa pessoa sair vestida, você vai falar assim para mim, a probabilidade é 6 em 6. Por quê? Porque ela tem 6 combinações possíveis e ela pode escolher qualquer uma das 6 combinações. 6 sobre 6 é 1, tá? Então, das duas, uma. Os 2 extremos nesse caso são, você escolher uma roupa que a pessoa não tem, e aí ela tem 0 chances, e você escolher, e você dizer que ela pode ir com qualquer roupa, e ela tem um número total de chances. Para que eu estou explicando isso? Para explicar para vocês melhor sobre a definição de probabilidade, tá? Sobre uma coisa que você tem que observar em probabilidade. A probabilidade de um evento ocorrer é sempre um número que varia de 0 até 1, ou seja, o número é impossível de acontecer, o evento é impossível de acontecer, ou o número vai acontecer com certeza. Ou, outra maneira de você ver é de 0% a 100%. Além disso, um evento é chamado impossível se a probabilidade for 0 ou 0%, ou certo se a probabilidade de ocorrência for 1 ou 100%, tá bom? Então, como nós vimos no exemplo da blusa e no exemplo dos lanches, para você calcular a probabilidade P de um determinado evento ocorrer, você vai usar a razão, ou seja, a divisão P igual a quantidade de resultados favoráveis dividido pela quantidade de resultados possíveis, ou seja, a quantidade de resultados que você deseja, que você quer analisar, dividido por todos os resultados que existem, tá bom? Vou pegar aqui o exemplo do sorvete para fazer com vocês, observando essa fórmula. Em uma sorveteria, o cliente pode escolher um sorvete em cada 5 disponíveis e uma cobertura entre as 3 disponíveis. Aí aqui nós calculamos as possibilidades e nós vimos que o total de possibilidades de escolha era 15 nesse caso. E qual é a probabilidade, por exemplo, do cliente escolher um sorvete de uva com cobertura de uva? Ora, você vai usar a fórmula P igual a favoráveis dividido por possíveis. Foi o que a gente viu ali. Ou seja, a probabilidade vai ser, eu quero uva com uva.
Sorvete de uva com cobertura de uva é uma possibilidade, né? Uma dentre as 15 possibilidades. Então, eu tenho 1 de 15, tá bom? Como nós já observamos, esse é um número entre 0 e 1. Ou, se você estiver falando sobre percentual, vai ser entre 0% e 100%, tá bom? Aí, para você calcular qual é o percentual, você vai fazer vezes 100%. Aí, vai dar 100% dividido por 15. Aí, você vai fazer a sua continha. 100 dividido por 15. 5 vezes 15, 6 vezes 15 dá 60. 5, 75. 6 dá 90, sobra 10. Você bota um zero aqui, uma vírgula aqui. Aí vai ficar 6 eternamente. Então, vai dar 6,6% da pessoa optar por uva mais uva. E qual é a probabilidade dela escolher um sorvete de uva com cobertura de chocolate? Não, ó, chocolate ou morango. Ou seja, eu posso escolher uva com chocolate ou uva com morango. São 2 casos favoráveis. Então, vai ser 2 sobre 15, tá? Essa é a probabilidade. Se eu quiser saber o percentual, vai ser 2 sobre 15 vezes 100%. Você vai fazer 200 sobre 15. Você vai fazer 2 vezes 100, 15 vezes 1. Aí você vai fazer a conta. Quanto que dá 200 dividido por 15? 15 vezes 12, 180. 15 vezes 13, 195. Aí sobra 5. Você vai botar um zero aqui, uma vírgula aqui. Aí vai ficar 15 vezes 3. Aí sobra 5, ou seja, vai ficar eternamente 13,3. Então, essa daqui, ó, vai dar 13,3% dela escolher um sorvete de uva com cobertura de chocolate ou morango. Ou seja, são 2 coisas diferentes, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida, podem falar comigo que eu tô aqui. Beijinho.